Só controlando a ansiedade mesmo, Marista. Só tem que controlar a ansiedade, né? Os números aí mostram, Fernando, que desde o início da pandemia, os números de ansiedade cresceram 80%, né? De pessoas aí ansiosas nesse momento de isolamento, de quarentena, de coronavírus. Eu vou conversar agora com a terapeuta Camila Custódio sobre esse tema. Ela já está aqui com a gente. Camila, boa tarde para você. Camila, a gente já vem desde o comecinho da semana, já falamos aí de saudade, de medo, ontem falamos de paciência. Dá para dizer que a ansiedade é uma junção disso tudo nesse momento que a gente está vivendo? Oi, boa tarde, Esther. Boa tarde, Fernando. Sim, com certeza. A gente já vivia, antes da pandemia, né, a ansiedade normal do dia a dia. O que já nos trazia aí no ranking da Organização Mundial da Saúde como o Brasil, né, os brasileiros como o povo mais ansioso do mundo, né? Então aí a gente já tem uma noção de como que a gente estava antes da pandemia. Então agora, né, com certeza, né? Agora, com a pandemia, a gente tem que ter uma atenção redobrada com a nossa saúde mental, para a gente poder controlar um pouco mais a nossa ansiedade, não fazer dela, né, não trazer dela outros distúrbios, né, outros transtornos. Camila, tem muita gente participando, o pessoal acabou de me avisar aqui que tem muitas mensagens, dezenas chegando. Eu vou começar então já a colocar uma pergunta aqui no nosso telão, vamos ver, a Rose de Itapema está dizendo assim, bom dia, o que eu faço com o meu filho de 5 anos que chora e tem ansiedade todas as manhãs para ir para a escola? O que a gente pode dizer para ela, viu, Camila? Vamos ver, já aproveitar e responder a Kátia de Brusque também. Uma pergunta sobre ansiedade. Todos que têm ansiedade também desenvolvem a síndrome do pânico ou não tem a ver? Uma boa pergunta também. Vamos voltar para a Camila, então? A gente pode falar de criança, aproveitar que aquela mãe disse que a gente nem imagina muitas vezes que criança passa por isso, né? Criança tem ansiedade, tem a ver com a depressão infantil também. E aí aproveita e já responde também essa nossa segunda pergunta aqui, Camila. Então, no dia que eu falei sobre o medo, eu ainda disse que a gente tinha que ter uma atenção redobrada com as crianças e com os idosos, né? Porque eles não conseguem manifestar da mesma forma. E as crianças, elas se expressam muito através do choro. É a forma delas dizerem, né, que, ou do choro, da birra, né, e da raiva. É uma forma de expressão. Então, a gente precisa tranquilizar a criança através de uma forma, de uma linguagem que ela consiga entender. Né, seja com um desenho, né, conversar com ela, tranquilizá-la, dizer que isso vai passar. Né? Todas as crianças agora querem estar, com certeza, né, na escola, não só pelo fato de estar estudando e aprendendo, né, dentro de sala de aula, mas de estar com convívio com os colegas, com os amigos, de poder estar brincando, de poder estar correndo, de poder estar naquele ambiente que seria o ideal para elas agora. Então, se poder tranquilizar aquelas crianças, e os pais estão ansiosos com as crianças dentro de casa, mas se poder estar disponível, né, de estado de presença, olhar para aquela criança, tranquilizá-las, dar colo, dar carinho, poder se mostrar disponível e dizer, olha só, a mãe também está triste com tudo isso, tá? Mas isso vai passar. O que você precisa? Vamos brincar, vamos ver um filminho junto, vamos ouvir uma música, né? Vamos estar mais disponível agora nesse momento. É bem difícil para as crianças, sim. Mas a leitura também ajuda, sabe? Tem livros aí, downloads gratuitos na internet, que falam sobre a gestão da emoção para as crianças, específicos nesse período de pandemia. Sobre a outra pergunta que foi enviada, nem todo mundo que tem ansiedade desenvolve outros transtornos, mas tem que ter cuidado para não gerar, sim, síndrome de pânico, depressão e outras doenças provenientes aí da ansiedade. Camila, vamos para a nossa próxima pergunta, então. Mais uma chuva de perguntas chegando no nosso WhatsApp. Vamos ver se a gente consegue responder mais gente. A Karina de Palhoça, bom dia, eu sofro de ansiedade, fechei o meu salão de festas devido à pandemia e sinto às vezes que vou morrer de tanta angústia, sem poder trabalhar. Eu tenho um pequeno autista em casa e me deixa ainda mais sensível. O que a gente pode falar para a Karina, Camila? Então, uma das formas que parece ser simples, mas não é fácil, tá? É simples, a gente reduzir a nossa ansiedade, é focar naquilo que a gente pode controlar.
A gente não tem controle sobre a economia, nem sobre o cenário político, né? Nada disso, mas a gente tem o controle dos nossos dias. Então, a gente planeja o nosso dia um dia por vez. A gente divide a nossa semana, porque assim, ó, uma das coisas que causa muita ansiedade, diferente do medo, o medo, né, é uma resposta emocional frente a uma ameaça real. A ansiedade são aqueles temores e aquelas angústias frente a situações que nem sempre são reais, né? Que a gente cria, sofre por antecipação, mas nem sempre aquilo vai acontecer. E geralmente a gente sofre por antecipação imaginando coisas muito ruins, certo? E nem sempre aquilo acontece. Então, vamos planejar um dia por vez, vamos imaginar uma coisa, uma situação por vez. Dessa forma, a gente desestressa o cérebro. Então, um dia por vez, um cenário por vez, né? Uma semana por vez. Não vamos se preocupar por coisas que vai acontecer lá daqui 3 meses, né? Mas vamos reduzir a nossa situação em planejamentos, né? Em uma semana, pelo menos, tá? Que daí vai ficar mais fácil, principalmente quando a gente teve que abdicar de um negócio, né? E tem uma criança em casa. Camila Custódio, nossa terapeuta, no nosso divã, falando sobre ansiedade. Vamos para mais perguntas que estão chegando aqui pelo nosso WhatsApp do SBT Meio Dia. Vamos dar uma olhadinha. Margarida, bom dia, eu sofro de ansiedade e gostaria de saber como me controlar e não comer o tempo todo. Muito comum essa pergunta da Margarida, né, Camila? Exatamente. A gente fala bastante sobre a fome emocional, e a fome emocional é uma das formas de descontar essa ansiedade. A gente tem que ver também uma das formas que a gente tenta, muitas vezes, querer se manter muito produtivo, né? Também nessa quarentena, a gente já falou sobre isso, nesse período de pandemia, a gente querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, justamente para tentar chegar em algum lugar, né? Então, eu vou tentar fazer curso, eu vou tentar me manter em forma, eu vou tentar descontar em alguma coisa, né? Porque está todo mundo fazendo isso e isso está funcionando para algumas pessoas. Mas, às vezes, o que funciona para um não funciona para o outro. Então, a gente tem que parar e respirar. Eu vi anteriormente que as pessoas mandaram mensagens aí falando sobre a respiração. Se eu respiro, eu me acalmo, né? E uma das coisas que poucas pessoas fazem é cuidar da sua respiração, que é algo tão simples, né? Que o ar tem que entrar pelo nariz e sair pela boca. Quando eu respiro, eu tendo a me acalmar e aí eu relaxo. E se eu estou mais tranquilo, eu também não desconto na comida. Então, para a gente comer menos, né, vamos respirar mais, né, e vamos nos hidratar mais. E daí a fome não vai ser emocional quando eu for comer, que seja pela fome física, né, e não pela fome emocional. Respirar, né, Camila? Tem mais pergunta aqui? Vamos ver se a gente consegue colocar mais uma pergunta, responder os nossos telespectadores de São Bento do Sul, a Rosa. Bom dia, eu gostaria de saber sobre chás que ajudam a diminuir a ansiedade. Um abração para o Fernando, Esther e Cibele. Um abração para você também, Rosa. Camila, então tem esses chás, a gente escuta falar, eles realmente funcionam, são indicados? Olha, tem pessoas que usam bastante, né? Lá no consultório eu também uso bastante chás. Então, são os chás de melissa, de camomila, de capim-cidreira, tá? Assim como, da mesma forma, os óleos essenciais, né? Tá? De lavanda, tudo que você acreditar que vai funcionar para você, vai funcionar. Tá? Que você acha que vai ter um resultado, da mesma forma que você acender um incenso, que você usar uma meditação guiada, tá? Então, uma música relaxante. Existem músicas e estudos aí que tem músicas que reduzem em até 35% a ansiedade. Tá? Então, assim, vale a pena você fazer testes contigo. O que não vale a pena é você se estressar e ficar ansioso com situações que não aconteceram e que não acontecerão ainda, tá? Você ficar criando cenários negativos. Então, assim, controle, foque naquilo que você pode controlar, naquilo que está no seu dia a dia, né? Não coisas e desejos do outro, né? Você tem controle sobre a sua vida. Então, isso você pode controlar. Agora, os outros você não pode controlar. Tá? Então, é isso que a gente tem que ficar focado. Então, eu posso fazer um chá, eu posso cuidar da minha alimentação, eu posso fazer atividade física, né? Fazendo ali os meus cuidados, eu posso me hidratar,
né? Eu posso cuidar do meu sono, eu posso dar atenção para os meus filhos, eu posso, né? Isso eu posso fazer. Legal, Eu posso Camila. cuidar da minha respiração, né? Não esqueçam de respirar. Isso é uma coisa tão simples e que ajuda muito na nossa ansiedade. Camila Custódio, muito obrigada, viu? Mais uma vez participando do nosso divã aqui com essas dicas valiosas, né? Pra gente diminuir a ansiedade nessa época de pandemia. Obrigada, Camila.